Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver os exercícios 5, os exercícios sobre matrizes. Eu quero que nesse exercício vocês façam cada função que eu determinar aqui, mas sem utilizar a função que seja de fato feita para executar aquilo. Por exemplo, para calcular a distância euclidiana, aqui na função 2 você tem uma função pronta que faz isso, como a função dist. Então não quero que você utilize essa função pronta, quero que você programe sua própria função, mas pode usar outras funções dentro dela, desde que não a dist. Então vamos lá, a primeira questão, eu quero que você calcule a diversidade de Simpson para cada sítio a partir de uma matriz de comunidade. Em uma matriz de comunidade, cada localidade ou sítio ela é uma linha e cada coluna uma espécie. Os valores indicam a abundância, tá? E aqui eu tinha um exemplo abaixo, vou escrever aqui mais ou menos como é que é esse exemplo. Então digamos que eu tenho uma matriz que ela tenha 5 linhas e 10 colunas. Significa então que cada uma dessas linhas aqui seria um local e cada coluna dessas uma espécie. Aqui dentro seriam os valores de abundância dessas espécies. Então, para não colocar espécie por espécie, eu vou aqui botar valores de 0 a 30 e eu quero que ele misture esses valores. Sample de 0 a 30 e ele vai gerar aqui para mim. Ele vai me dar um warning dizendo que o tamanho não é exatamente do mesmo tamanho da minha matriz, mas não tem problema, porque ele vai preencher tudo aqui com valores aleatórios de 0 a 30. Então vou salvar aqui minha matriz como comunidade. Tá. Agora o que eu quero que você faça é que você calcule para cada uma dessas linhas qual é a diversidade de Simpson. Ok, então pausa o vídeo e tenta resolver o exercício. Tá? Vou limpar aqui o console pra gente, por enquanto. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a gente já criou uma função para calcular o índice de Simpson. Eu posso voltar lá nos meus arquivos, na semana 3, os exercícios 2, e eu vou ter aqui embaixo o índice de Simpson, a função. Então eu vou copiar ela aqui, vou colocar aqui embaixo. Então essa aqui é a minha função de Simpson, tá? Deixa eu baixar aqui de novo. Se eu quiser aplicar minha função de Simpson para minha comunidade, eu tenho que lembrar que eu fiz a minha função de Simpson para um vetor de abundâncias. Então eu podia aplicar, por exemplo, para a comunidade na linha 1. Ele vai calcular, aqui eu posso ir para a linha 2, e assim por diante. O problema com isso aí é que eu vou ter que repetir sempre várias vezes a função Simpson, e além disso eu não sei quantas linhas tem na minha matriz. Se for uma matriz muito grande, que por exemplo tenha 1000 linhas, 1000 unidades, 100, já fica complicado ficar organizando o resultado dessa maneira. Então um modo que eu posso fazer isso é usando o loop. Então para usar o loop, eu tenho que primeiro determinar qual é o tamanho da minha comunidade. Nesse caso, eu vou calcular aqui o n como sendo o número de linhas da minha comunidade. Então, esse é o número de locais diferentes que eu tenho, 5. O que eu preciso agora fazer é repetir a operação para esses 5 locais. Para repetir, então, posso usar o for i in 1 até n. E aqui dentro eu vou rodar o código do Simpson, sendo que ao invés de usar o 1 aqui na linha, cada vez a linha vai mudar sendo o i. Ou seja, na primeira rodada ele vai calcular o Simpson para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. E eu posso salvar isso aqui em um resultado. Só que se eu deixar assim, ó, o que é que acontece? Ele só vai gravar o resultado do meu último valor. Então o que eu tenho que fazer é aquela estratégia que vocês já viram na aula de loop, que é criar um resultado, um vetor vazio. Então vai ser um numeric do tamanho de n, e aí eu tenho agora 5 espaços aqui para preencher os meus 5 valores, e eu toda vez aqui preencho ele na casa referente ao valor de i, ou seja, a linha 1 vai ser gravada no local 1 do meu vetor de resultado vazio, até a linha n, que no caso aqui vai ser o 5. Então quando eu faço isso agora, eu chamo o resultado, ó, ele já aparece aqui melhor para a gente. Deixa eu diminuir isso aqui.
Dá um zoom. Tá? Então o resultado agora ele aparece aqui pra gente. Certo, o que eu tenho que fazer agora é transformar isso aqui numa função. Eu vou chamar aqui de Simpson para múltiplas localidades, vou botar a função. O que eu tenho que entrar aqui? Com uma matriz de comunidade, né, o que eu peço para o meu usuário. E o que eu retorno para ele é o meu resultado. Carreguei aqui a minha função, vamos ver agora se ela funciona. Funcionou. Tá. Uma outra maneira de fazer essa função, como eu falei para vocês, é ao invés de usar o for, eu vou chamar aqui de função 2, ao invés de usar o for, toda vez que eu tenho que aplicar um determinado comando para que ele seja repetido ou por todas as linhas ou por todas as colunas, eu posso substituir pelo apply. Eu posso fazer da seguinte maneira: apply comunidade, aqui é 1 ou 2, então se eu quero que ele repita para todas as linhas vai ser o número 1, se eu quero que ele repita para todas as colunas o número 2, quero que ele repita para todas as linhas, vírgula, e eu vou aplicar aqui a função que eu quero, que no caso é o Simpson. Então ele vai aplicar o Simpson para cada linha da comunidade, eu vou ter aqui o meu resultado, posso fazer o return do resultado. Se eu agora testo essa minha função Simpson multi2, vocês vão ver que o resultado é idêntico. Tá? Então você pode fazer tanto dessa maneira como dessa outra aqui. Na próxima questão, eu quero que você calcule uma matriz de distância euclidiana a partir de um vetor. Essa matriz deve representar a distância para par entre todos os pontos. Ou seja, por exemplo, se eu tenho aqui um vetor em que eu tenha números aleatórios entre 1 e 30, com o tamanho do vetor 10, aliás, um vetor de tamanho 5, eu quero que você calcule qual a distância do 29 por 13, do 29 por 28, do 29 por 19, do 29 por 30, do 13 por 28, etc. Até você criar uma matriz de distância entre eles. O resultado deve ser alguma coisa mais ou menos assim, se você quiser conferir. Só não pode usar a função dist para calcular isso aqui, mas a gente tem que chegar nessa mesma matriz no final. Então pausa o vídeo e tenta resolver isso aí. Então, pessoal, para calcular a distância euclidiana, primeiro a gente tem que saber o que é a distância euclidiana. Ela vai ser a distância entre dois pontos, a menor distância entre dois pontos. Ela é calculada da seguinte maneira. Então, se eu tenho aqui o vetor na posição 1 e eu quero saber qual é a distância para o vetor na posição 2, ó, vou mostrar aqui, vetor 1 é 29, vetor na posição 2 é 13. Deixa eu limpar aqui. Então, eu subtraio um menos o outro, tá? Essa aqui vai ser a minha distância entre eles dois. Como esse número aqui, por exemplo, o 2, ele poderia ser maior que o 1, os valores poderiam dar negativo. Para evitar isso, a distância euclidiana ela é calculada elevando esse número ao quadrado. Tá? Para que esse número não fique nessa escala, depois ele tira a raiz quadrada de todos esses cálculos, que é feito usando o SQRT, né? Então ela pode ser feita assim. Essa aqui, então, é a distância euclidiana entre o ponto no vetor 1, o vetor na posição 1, do vetor na posição 2. Tá, mas como é que eu calculo, então, para todos os pontos? Então, se eu quiser repetir uma operação para todos os vetores, eu posso fazer aqui for i em 1 até o quê? Até o tamanho do vetor, que eu vou chamar de n. Para calcular ele, eu posso usar a função length do vetor. Então, vai ser de 1 até n. Então, de 1 até n, eu vou calcular o i aqui. E eu posso colocar isso aqui num resultado, como eu já falei para vocês.
E eu vou colocar aqui o resultado. Vai ser um vetor numérico vazio de tamanho n. E eu vou guardar sempre aqui na posição i. Certo, o que eu acabei de fazer aqui agora? Eu automatizei todos os números, né? Ele vai calcular a distância de todos os números para o vetor 2. Só que veja bem, a distância do número 1, deixa eu mostrar aqui o vetor de novo para vocês. Do 29 para o 2 é 13. Do 13 para 13 é 0. Do 2, então, para esse aqui é 15. E assim por diante. Só que eu só estou calculando para o 2. Eu quero calcular para todos eles. Então o que eu tenho que fazer aqui é, na verdade, entrar em outro loop, em que eu vou ter j de 1 até n também. Então eu vou repetir a mesma operação para n aqui, vetores. Então vai ser a distância do i até o j. Sendo que agora eu não posso gravar mais só num vetor. Eu vou ter que gravar numa matriz. E essa matriz vai ter que ter o mesmo número de linhas que o vetor e o mesmo número de colunas que o vetor. E agora eu vou ter que gravar na linha i, coluna j. Então se eu rodar isso aqui agora, o meu resultado agora é uma matriz de distância, onde a diagonal sempre é 0, né, porque a distância de 1 para 1 é 0, de 2 para 2 é 0 e assim por diante. E essa parte de baixo aqui, ela é um reflexo da parte de cima da matriz. Ok, então eu tenho aqui, se eu quiser, eu posso até nomear isso aqui. Então eu vou chamar de call names do resultado e row names do resultado pode ser igual aos nomes do meu vetor. E eu vou definir aqui os nomes do meu vetor como sendo, talvez, podia colocar qualquer nome aqui, mas eu vou colocar números de 1 a 5. Então, o meu vetor vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E agora o meu resultado, ele vai ter também esses nomes de coluna e nomes de linha. Eu posso conferir, então, com aquele resultado aqui, com o cálculo feito pelo dist, que a gente calculou mais acima. E você vai ver agora que ele deu exatamente igual, então a gente sabe que esse código aqui está correto. O que eu tenho que fazer agora é fazer disso aqui uma função. Então eu vou criar aqui function, que o argumento vai ser um vetor. O resultado que eu vou ter que retornar vai ser return resultado. Posso fechar aqui e posso chamar isso aqui de dist Euclid. Pronto. Chamei aqui. Tá vendo que a indentação aqui não está muito legal? Estão todos os números, todas as linhas de código coladas aqui na parede. Eu posso selecionar tudo e apertar Ctrl I, que ele ajeita isso para mim automaticamente. Calculei aqui, chamei ela, carreguei a função aqui no console. E eu posso testar usando o vetor. E agora deu certo. Se eu tiver um outro vetor de mais números, ó, vou botar 10 aqui. Deixa eu levar isso aqui para baixo. Agora eu tenho uma matriz de 10 por 10 de distância euclidiana. Se eu aumentar aqui agora para 100, ele funciona. Então essa função ela é o que a gente chama de escalável, ou seja, eu posso aumentar rapidamente a quantidade de cálculos que eu tenho que fazer e ele continua funcionando bem. Então salvei aqui. No próximo exercício eu quero que vocês calculem agora uma matriz de distância de Bray-Curtis a partir de uma matriz de comunidade, locais e espécies. Então vai ser algo muito parecido com o que a gente fez aqui, né, para uma matriz de distância euclidiana, mas agora a gente faz um cálculo que é muito comum nas análises de comunidades, que é fazer uma distância de uma matriz de comunidade, ou seja, quão um determinado local está distante de outro local em termos de composição de espécies. Então, uma métrica de distância que é muito utilizada para isso é a Bray-Curtis.
Então pausa o vídeo e tenta resolver isso. Bem, pessoal, então, para fazer a distância do Brake-Hertz, primeiro a gente tem que ver qual é a fórmula do Brake-Hertz. A fórmula seria essa aqui, né? Então, se eu quiser calcular a distância do Brake-Hertz entre duas localidades, eu posso ter aqui a localidade I menos a localidade J. Então, eu vou já colocando aqui, comunidade 1 menos a comunidade 2, por exemplo, usando os mesmos dados que a gente tinha de comunidades. Lembrando que a matriz de comunidade, ela sempre vai ser cada linha um local e cada coluna espécie. Então, estou fazendo aqui entre o local 1 e o local 2. Fiz isso aqui, calculo o absoluto, ó, tá vendo esse sinal aqui? O ABS disso, então sumiram os sinais de negativo. E ele pede que faça o somatório disso aqui. Então, posso fazer o somatório, isso é uma soma disso aqui. E eu vou botar aqui, parte 1, do meu cálculo. Na parte 2, ele pede que você faça o somatório entre a abundância dos dois locais. Então, ao invés de subtrair, vou colocar assim, sum comunidade 1 e comunidade 2. Esse aqui é o dividendo. E ele pede que na parte 3, ou seja, no meu resultado, eu divida a parte 1 pela parte 2. E o resultado é esse aqui, 0.48818888. Tá, essa aqui é toda a fórmula do Brake-Hertz. Agora, o que eu quero fazer é calcular essa distância do Brake-Hertz entre todos os pares de locais que eu tenho na minha comunidade, na minha matriz de comunidade. Então, ó, lembrando aqui, na minha matriz de comunidade, eu tenho 5 locais, ou seja, 5 linhas, com 10 espécies, uma espécie em cada linha, em cada coluna. Então, eu posso vir aqui e fazer a mesma estratégia que a gente usou aqui em cima para a distância euclidiana. Então, eu posso trocar esses valores aqui por valores que vão modificando. Então, eu vou aqui, for i em 1 até quanto que eu tenho que calcular? Então, eu tenho que ir até o número de linhas da minha comunidade. Eu vou chamar de n. Então, eu vou de 1 até n. Aqui, eu troco o meu valor de 1 por i. De novo, eu não quero calcular só a distância de todos os locais para a comunidade 2, né? Eu quero que isso aqui varie também. Então, eu vou pedir para ele calcular de j em 1 até n também. E aqui eu vou colocar j e j. Certo, agora eu preciso salvar, e o resultado vai aqui dentro também, né? Eu preciso salvar esse resultado em uma matriz de distância. Então, vou botar aqui resultado, vai ser uma matriz. Qual o tamanho dessa matriz? Ela vai ter que ter o mesmo número de linhas que n e o mesmo número de colunas que n, ou seja, o número de cada local na linha e cada local na coluna para que seja comparada a distância de Brake-Hertz entre eles. E eu vou salvar aqui sempre na linha I, coluna J, tá? E aí eu venho aqui, vamos ver nosso resultado. Viu que ele calculou aqui, ó? Vou aumentar isso aqui. Vou chamar de novo, aumentar aqui, ó. Então na minha diagonal, de novo, a distância sempre é 0, que está correto. E essa parte de baixo aqui, triangular, ela espelha a parte de cima da matriz de distância também. Ok, vou limpar isso aqui. Vamos voltar aqui para o tamanho normal que a gente estava trabalhando. E eu vou fazer isso aqui agora uma função. Então, qual é o argumento da minha função? Comunidade, é uma matriz de comunidade que ele tem que entrar, o usuário.
vai retornar para a gente aqui turn um resultado. Vou chamar isso aqui de break, vai ser minha função. Seleciono tudo, dou Ctrl I, ele ajeita para mim. Carrego aqui e vou testar com a minha comunidade. Parece que funcionou. Se eu quiser testar mesmo, eu posso vir aqui e instalar o pacote Vegan, que é um pacote de análise de ecologia de comunidades. Ok, ele instalou aqui para mim o pacote Vegan, né? Eu venho aqui, posso carregar ele agora usando a função library, lembrando que eu só preciso instalar uma vez, tá? Eu uso o library, então ele carregou o pacote. Então, o instalar, ele joga o pacote para dentro do meu RStudio e o library, ele carrega esse pacote. Agora eu tenho acesso a todas as funções que foram desenvolvidas e estão nesse pacote de análises de comunidade, ecologia de comunidades. Entre essas análises, vou tirar aqui o Storm Packages, entre essas análises tem o VegDist. O VegDist, ele calcula métricas de distância, né, de similaridades entre comunidades ecológicas. Normalmente você entra com um dado de comunidade, o default dele é calcular a distância de breakers. Eu posso vir aqui usar a minha função e comparar com a dele. Ele gera aqui uma matriz de distância. Então deixa eu limpar aqui, eu posso comparar agora aqui o meu com o resultado usando o VegDist. Vocês vão ver que o resultado aqui ele é exatamente igual, então isso mostra que a nossa função estava correta. Próximo passo então que eu quero que vocês façam é calcular uma distância de similaridade de Jacquard a partir de uma matriz de comunidade locais x espécies. Essa matriz ela deve representar a similaridade par a par entre cada local, então você pode usar o mesmo esquema que a gente já usou até agora para calcular agora usando a similaridade de Jacquard. Então pausa o vídeo e tenta resolver. Então pessoal, para calcular aqui a distância de Jacquard, a primeira coisa que a gente tem que ver, né, em termos de similaridade de Jacquard é qual é a fórmula para calcular isso aí. O Jacquard ele basicamente vai funcionar da seguinte maneira. Então digamos que aqui a gente tem a localidade A e a localidade B. Ele vai ver quantas espécies são compartilhadas aqui em verde entre as duas localidades, quantas espécies estão presentes só em B, quantas espécies estão presentes só em A e quantas espécies não estão presentes em lugares nenhum. Então o que ele está basicamente fazendo aqui a fórmula é quantas espécies compartilhadas em relação a quantas espécies que aparecem em uma ou em outra área ou nas duas áreas. Essa parte aqui é excluída porque a gente não quer contar espécies que não ocorrem, né, como alguma coisa que gere similaridade ou não entre duas áreas. Por exemplo, o fato de você não ter na Europa e na América do Sul uma girafa não aproxima nem distancia as duas regiões. Então ela não conta em termos, né, na distância de Jacquard, e para a gente aqui não vai fazer a menor diferença. Então a gente tem que calcular primeiro quantas espécies estão compartilhadas e quantas espécies existem ao todo, tá? Então para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai precisar, no caso do Jacquard, ele gera uma similaridade em termos de composição de espécies. Então não pode ser uma matriz de abundância. Então vamos criar aqui uma matriz de comunidade, vou chamar comunidade 2. Ela vai ser uma matriz com, digamos, 4 linhas e 5 colunas, e os valores vão ser entre 0 e 1. Eu vou usar a função sample para ele embaralhar, né, valores entre 0 e 1. Vou pedir que ele sorteie 20 números e que ele faça esse sorteio com replace igual a verdadeiro, ou seja, que ele coloque novamente, embaralhe novamente os números toda vez que eu sortear um, né? Senão eu só teria 2 números, que não é suficiente para gerar 20. Então fiz aqui
minha matriz de comunidade. Vou limpar aqui o console. E você vai ver que ele gerou zeros e uns aleatórios, indicando presença ou ausência da espécie na coluna 1, no sítio 1, 2, 3, 4, etc. Então, se eu quiser saber uma das estratégias para saber se na localidade 1 tem quais são as espécies que estão nas duas localidades, eu posso somar, na verdade, a comunidade 1 com a comunidade 2. Opa, comunidade. Eu posso somar a comunidade na linha 1 com a comunidade na linha 2. Ele vai me dar esses valores. Tá? Então, quem for igual a 2, vou colocar aqui soma, e vou dizer assim, olha, quem nessa soma aqui é igual a 2, soma vai ser o meu M11. Deixa eu criar aqui. Vai ser o meu M11. Então, tenho duas espécies que são compartilhadas, ou seja, aqui. Esses outros três, ou seja, o somatório desses outros três, vai ser basicamente, vou chamar aqui de dividendo, vai ser a soma desses números que forem que forem diferentes de zero. Então, quantos números aqui são diferentes de zero? Ou então maior que zero, né? E aí o meu resultado vai ser o M1 pelo dividendo. Aqui eu tenho o meu resultado. Novamente, o que eu preciso fazer aqui é repetir isso aqui para que eu possa fazer a similaridade de Jacquard entre todas as minhas comunidades, entre todas as minhas localidades dentro dessa minha matriz de comunidade. Para isso eu posso usar o loop for i em 1 até o número de localidades. O número de localidades aqui no caso vai ser igual a nrow na minha comunidade 2. Deixa eu apertar aqui Ctrl I, que ele ajeita já para mim. Então eu coloco aqui de 1 a n. Eu troco aqui o meu 1 por i. Eu posso fazer aqui a mesma coisa com o j. Em 1 a n. E eu troco aqui o meu valor 2 por j. Tá? E venho aqui em resultado e coloco i,j. Quem aqui é o meu resultado? Vai ser aquela matriz vazia que a gente já vinha usando, né? Vai ser uma matriz que vai ter nrow igual a n e ncol igual a n. Então posso rodar agora. Ele calculou aqui pra gente uma matriz de similaridade. Você vai ver que a matriz de similaridade, os valores de Jacquard variam de 0, ou seja, totalmente dissimilar, a 1, que é um valor de similaridade total. Se eu quisesse modificar essa matriz de similaridade, então, como na diagonal que está igual a 1, para uma matriz de dissimilaridade ou de distância de Jacquard, eu simplesmente teria que botar 1 menos resultado. Ele inverteu aqui para a distância. Tá? Eu posso comparar esse meu resultado com a função vegdist, transformar ele aqui numa matriz, s.matrix, e eu vou entrar com a comunidade 2, e ao invés de breakers, eu vou usar Jacquard. Você vai ver aqui, ó, que a distância de Jacquard deu exatamente igual ao nosso resultado aqui. Certo? Então quer dizer que nossos cálculos estão corretos. Eu posso agora vir aqui e criar uma função para isso aqui. Tá? Então vai ser Jacquard. Ele vai entrar com o argumento comunidade 2, fecho aqui,
e retorno o resultado. Seleciono tudo, Ctrl I, carrego essa minha função e posso testar aqui agora o Jacar, essa comunidade. E eu testo aqui, ó, na minha matriz de comunidade 2, Jacar. E está funcionando igual. Se eu quiser a distância de Jacar, como eu disse para vocês, 1 menos Jacar. Ok, pessoal, a próxima questão, eu vou querer que vocês calculem uma curva de rarefação, é uma questão de desafio, e eu vou mostrar para vocês como solucionar isso aqui no próximo vídeo.